eu vim de uma denominação, né, que não cria nos dons espirituais. Não acreditava que até existiam, que houve até profetas, mas estavam no passado. Na atualidade já não havia mais. Eu fui ensinado na minha adolescência que as línguas não são de Deus. Falar em outras línguas, as únicas línguas que a Bíblia nos ensinam são línguas de outras nações. E um dia, vindo para esta denominação, a Universal Assembleia dos Santos, eu estava num culto lá na igreja sede, em Itaquera, e naquele dia foi uma diaconisa à frente, nossa saudosa diaconisa Zuleide, lá de Ferraz de Vasconcelos, e ela foi à frente e começou ali a falar em línguas e interpretar essas línguas na forma de profecia. E quando ela começou a falar em outras línguas, eu torci meu nariz. Falei assim, eu pensei assim, puxa vida, né? Mas e agora, né? Essa igreja tem essas línguas, e agora? E você vê como Deus faz todas as coisas certinho. Deus, ele toma conta, Deus, ele cuida de cada detalhe em nossas vidas. Deus permitiu que sentasse ao meu lado naquele culto um irmão que havia sido da mesma igreja, mesma denominação, não a igreja especificamente, a congregação especificamente, mas a denominação da qual eu também tinha vindo. E ele falou assim, Marcos, abra lá a sua Bíblia, as suas escrituras, em 1 Coríntios, no capítulo 14. Veja o que Paulo fala lá. Ali eu abri, comecei a ler, e encontrei aquele trecho que diz assim, aquele que fala em outras línguas não fala a homens, porque homem nenhum as pode entender. Opa, então línguas não são línguas de outras nações. Se homem nenhum pode entender, e eu continuei a ler, mas fala a Deus, porque fala mistérios. Então ali eu entendi, meus queridos, que essas línguas não à toa ganharam a alcunha, o apelido de estranhas. Estranhas não é um termo que está nas escrituras, mas elas são estranhas a quem fala não entende. Né? Claro, pode ser, né, uma língua de outra nação. Se Deus quiser, ele pode usar. Pode ser dessa forma. Mas lá no capítulo 14, Paulo está falando daquela língua espiritual que apenas Deus entende. Então é um mistério. E naquele momento eu me senti como Paulo diante da verdade, da aparição do Senhor Jesus a ele, daquela visão em Damasco, quando Ananias orou por ele. Foi como se tivesse caído escamas dos meus olhos e pela primeira vez eu pude enxergar que as línguas são um dom espiritual para os nossos dias. E eu louvo a Deus pela vida dessa irmã, porque um tempo depois eu fui lá na congregação dela e tinha ali um ciclo de oração das irmãs, e no final daquele ciclo de oração eu estava ali orando e o Senhor a usou e falou para mim uma palavra que desde então tem norteado a minha vida e tem me ajudado muito. O Senhor falou por meio da boca dela, ela falou em mistérios, e depois ela interpretou aquela mensagem e declarou exatamente da seguinte maneira: não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Até brinquei na congregação de Itaquera, a qual a gente foi esses dias, eu contei esse testemunho. Né? Hoje nós não podemos falar direita ou esquerda, né? Isso é politicamente incorreto, né? Não olhe para um lado, nem olhe para o outro, fica melhor, porque aí você não ofende ninguém. Mas é isso, não olhe nem para um lado, nem olhe para o outro, e não olhe para trás. Olhe somente para o alto, olhe somente para mim. Desde então, meus queridos, eu tenho procurado viver essa palavra, porque muitas vezes nós ficamos em meio a fogo cruzado e as circunstâncias da vida são difíceis.
Mas foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. E é no deserto que Deus se revela a nós. Então eu sei que muitas vezes a gente passa pelo deserto espiritual e a gente enfrenta isso mesmo. De um lado problemas, de outro outros problemas, só sequidão, só dificuldades, parece que não há solução. E o Senhor fala para nós, não olhe para trás. Nós não podemos olhar para trás. O que passou, passou. O que aconteceu, o passado, aquele homem velho, ele morreu. Agora nós temos uma nova vida em Cristo. E é curioso que na profecia, ela falava assim, não olhe também para frente. Né? Não fala isso, olhe para frente. Não devia, porque assim, no deserto, quando você olha para frente, você só vê sequidão. Você não vê esperança. Nada parece projetar para uma mudança. Na verdade, nós precisamos não olhar para o futuro com esperança, mas olhar para o alto. Olhar para Cristo com esperança. Porque Ele muda o nosso futuro. Ele muda a nossa situação e nos dá um futuro. Então, desde então, tenho procurado viver essa palavra. Né? Olhe somente para o alto, olhe somente para mim. Eu também louvo ao Senhor porque tive a oportunidade de ter um sogro, né, que era um profeta de Deus, um homem usado poderosamente, né, no dom de profecias, né, e ele me entregou também uma das primeiras profecias que eu recebi por ocasião da minha conversão, e ele me falava o que eu tenho vivido nos últimos 20 anos. Então, como que eu posso dizer as profecias cessaram? Elas existem. Elas existem realmente. Mas nós temos que ter, ao mesmo tempo que valorizamos as profecias, e a Bíblia nos manda valorizar. A Bíblia fala claramente, não apagueis o Espírito. Então nós precisamos valorizar, nós precisamos buscar. Né? Paulo fala, olha, todos os dons estão disponíveis, mas buscai os melhores. Ele vai nos dizer que o dom da profecia é o melhor, porque aquele que fala a profecia, ele fala a palavra de Deus diretamente. É claro, quando você fala em outras línguas, você também pode falar a palavra de Deus, interpretando essas línguas. Mas as línguas, originalmente, num primeiro momento, elas são para edificação pessoal. Né? Quando você tem a interpretação e a variedade delas, aí elas se tornam iguais à profecia. Então, por isso, nós temos que buscar profecia. E Paulo fala com o melhor dos dons, porque você revela o que está no coração de Deus.